O que os livros representam? Para mim é crescimento. Eu estudo, leio e vou crescendo como pessoa. É criação de repertório, é conhecer o mundo sob outros olhares. São mesmo muitos os benefícios. O problema é que o hábito de ler ainda não faz parte do dia a dia do brasileiro. Segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2016, 30% dos entrevistados nunca compraram um livro. A média de exemplares lidos também é baixa. Os brasileiros leem quase 5 por ano, sendo que desse número, pouco mais de 2 foram consumidos do começo ao fim. Para tentar melhorar esses números, a Feira do Livro da Unesp deu uma mãozinha ao reunir editoras vendendo obras com super descontos. Mas o incentivo não parou por aí. A Feira do Livro da Unesp aproximou o público dos escritores. Você já imaginou, por exemplo, conhecer e conversar com um dos grandes nomes da literatura contemporânea do Brasil, como é o caso do escritor Milton Atum? Pois é, quem veio na feira teve esse privilégio. Durante 1h30, o escritor participou de um bate-papo com leitores. Nascido em Manaus, já faturou 3 vezes o Jabuti, maior premiação da literatura brasileira. Alguns dos livros publicados por ele também ganharam novas versões, como é o caso de Dois Irmãos, que virou minissérie televisiva e foi um dos assuntos abordados no encontro. Os meus livros que foram adaptados para quadrinhos, minissérie, como Dois Irmãos, por exemplo, que é o meu livro mais adaptado para o teatro. O Órfão do Eldorado, uma novela que eu escrevi, que foi, enfim, adaptada para o cinema também. Essas adaptações, elas ajudam na divulgação. Por exemplo, quem é apaixonado por história em quadrinhos, muitos desses leitores, eles vão ler ou já leram o romance, o Dois Irmãos. E da mesma forma, muita gente que viu a minissérie Dois Irmãos, da Globo, muita gente também leu ou vai ler o Dois Irmãos. O encontro foi mediado pelo jornalista Paulo Werneck, editor há 2 anos da revista 451, especializada em crítica literária. A universidade pública é o grande lugar do debate literário, é o espaço do grande autor brasileiro. Quer dizer, você falou aí que tem é uma conjunção de atores aí, né? Você tem escritores, você tem editores, tem jornalistas como eu, tem o público, o leitor, né? Tem os agentes do mercado, comerciais, mas no fundo é tudo uma coisa só, né? Que é o mercado de livros. O mercado de livros não é puramente comercial, ele é um mercado que tem um valor cultural, um valor importantíssimo para a própria circulação de ideias, né? Para a liberdade de expressão. Então, quando você vê uma universidade pública engajada, por exemplo, em criar uma feira de livros como essa, em que os editores têm a oportunidade de encontrar os leitores, de fazer circular os livros, de superar os gargalos do mercado. Então, é um trabalho de relevância cultural, né? Para mim é uma grande honra estar aqui. Na plateia, a atenção do público era total. Eu conheci o Milton Atum quando eu fui para Rondônia. Eu morei lá quase um mês fazendo pesquisa pela FGV e comecei a conversar sobre literatura local. Eu estava numa cooperativa chamada RECA, de agrocivicultores, e descobri ele lá. Foi Dois Irmãos, a primeira obra. Eles tinham uma biblioteca bem pequena na cooperativa, quase nenhum livro, mas o Milton Atum era um deles. Eu peguei, era uma edição bem batida e achei genial, me apaixonei por ele, assim. Eu sou professora em Araraquara, do curso de Letras, e nós lá damos muito à obra do Milton Atum. Ele é um escritor importantíssimo da nossa literatura e um curso de letras precisa trabalhar com ele. Atum ainda falou sobre o processo criativo de escrita e até da situação atual da política brasileira. E ainda sobrou tempo para discutir o papel da leitura nesse contexto e a necessidade de incentivá-la. É uma arte necessária para a formação das pessoas. Não é um hábito, infelizmente não é um hábito no Brasil. Há muitas pessoas que poderiam ler bons livros não leem. Há uma espécie de má formação intelectual numa parte da classe média brasileira e isso tem repercussões graves. Por exemplo, as pessoas às vezes não têm discernimento político, não têm, vamos dizer, uma compreensão da história.
Por isso, não há dúvidas de que esse é um hábito que precisa começar cedo. O ideal mesmo é a gente formar as crianças e os jovens na boa leitura. Eu acho que a mínima formação humanista de que o brasileiro precisa, o brasileiro de modo geral, passa pela leitura e pela leitura nas escolas. Bons exemplos não faltaram ao longo dos dias da feira. Sem dúvida nenhuma, o aprendizado pela leitura é sempre muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? Tanto para guardar, né, o conhecimento, quanto para o desenvolvimento da criança, né? Em casa, para vocês terem ideia, não tem TV, né? Então, acaba que naturalmente eles buscam os livros, tanto para o conhecimento, né, e também para a diversão, né?